Então, vou ler a Escritura, acompanhe na nossa projeção ou na sua Bíblia. Eu vou ler desde o verso de número 13 até o verso de número 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que de fato, e se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela oportunidade de cultuá-lo. Mais uma vez rogamos pelos nossos filhos, hoje especialmente na nossa escola bíblica de férias, que o Senhor possa chamá-los para o Senhor e que eles possam ter a verdadeira alegria no seu coração, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor. Que o Senhor fale conosco e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós iniciamos essa exposição e uma das coisas muito importantes que nós vimos é que o apóstolo Paulo, ele tem o objetivo de não necessariamente ensinar ou combater aquilo que está errado. Então, nós sabemos, no contexto aqui da igreja de Colossos, nós temos visto isso, que Epáfras ouviu o evangelho, o Epafrodito ouviu o evangelho lá em Éfeso, foi para sua região e ali plantou a igreja de Colossos e algumas igrejas na região. E aí, passa um tempo, Paulo, agora preso em Roma, Epáfras vai até Roma, relatar a Paulo os problemas que estavam acontecendo na igreja. E um dos problemas é que falsos mestres estavam se levantando. E esses falsos mestres estavam ensinando coisas erradas sobre quem é Jesus, sobre o que Jesus fez. E na semana passada, nós falamos que isso não é novidade, pois recentemente vi uma pessoa muito influente no evangelicalismo brasileiro, trazendo coisas totalmente contrárias à Escritura. Falando que Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, que o Verbo encarnado não é o mesmo que o Cristo divino. E quando você percebe estas coisas? Quando você percebe a palavra da verdade, a Escritura. E a ideia do apóstolo Paulo é mostrar aqui o que Jesus fez, quem Jesus é, ou seja, para que quando você se depare com heresias, você tenha clara convicção de que aquilo é errado. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. E na semana passada até me remeti ao tempo em que trabalhava com o meu pai, muitos anos atrás, quando meu pai comprava e vendia dólares. E aí, para saber se uma nota de dólar era verdadeira ou falsa, eu não trabalhava com as notas falsas, mas com as notas verdadeiras. E quando você pegava uma nota falsa, obviamente você sabia, isso aqui tem coisa errada.
E essa é a ideia do apóstolo Paulo, é mostrar à igreja de Colossos que aqueles que estavam ensinando essas heresias, disseminadas, eram falsas. Mas para isso, o que ele faz? Ele mostra a verdade. E ele mostra o que Jesus fez por nós. Foi isso que nós vimos na semana passada. E o que Jesus fez por nós? O verso 13 e o verso 14 dizem: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, nós vimos duas coisas na semana passada. Ele nos libertou e Ele nos redimiu. Por isso agora nós temos livre acesso à presença do Senhor. E nós temos falado nesta série de mensagens sobre a supremacia de Cristo. E nós vimos o que Jesus fez e hoje nós veremos quem é Jesus. Quem é Jesus? E o verso 15, ele nos mostra de maneira muito clara quem é Jesus. A primeira coisa que Paulo se remete e fala é que ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No verso 15, queridos, Paulo explica quem é realmente Jesus. O Filho amado de Deus. É interessante isso porque, especialmente nos nossos dias, nós temos muitos conceitos a respeito de quem é Jesus. Infelizmente, muitos conceitos equivocados sobre quem é Jesus. Com a disseminação do Evangelho, infelizmente, muitas pessoas, de maneira equivocada, errônea, interpretam a Escritura de maneira errada e estranha. E muitas pessoas no imaginário comum têm uma ideia de quem é Jesus. E às vezes até, talvez você já tenha escutado aquela expressão assim: vamos orar para o Jesus dos crentes, porque esse é mais poderoso que os outros. Mas Jesus, segundo a Escritura, Paulo vai mostrar que ele é a imagem do Deus invisível. Paulo chama da imagem do Deus invisível. E a palavra imagem em português, ela não traduz corretamente ou a força da expressão da palavra escrita no original. E quando nós pensamos, nós aqui ocidentais, na civilização ocidental, da qual nós fazemos parte, imagem se refere a algo imperfeito, ou seja, uma cópia da realidade. Mas embora o termo grego aqui às vezes se refira à imagem refletida no espelho, em alguns contextos é usado para indicar uma réplica perfeita. E nós cremos que é nesse sentido que Paulo emprega o termo aqui. Que se você quer ver a Deus, você olha para Cristo. Foi isso que Jesus disse. Ao dizer nessa passagem que Cristo é a imagem do Deus invisível, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele é a manifestação perfeita do Pai. Deus se revela perfeitamente em Cristo. Não vemos o Senhor, mas ele se revelou plenamente na pessoa de Jesus. Aqui Paulo fala da plena divindade do Filho. O Senhor se manifestou entre os homens mediante a encarnação do Verbo, a imagem do Deus invisível, que veio ao mundo, que andou entre nós, que tabernaculou conosco, que esteve entre nós, que passou por tudo aquilo que eu e você passamos, com uma diferença: sem pecado. Então, se eu quero ver o Pai, eu tenho que olhar para Jesus. Então é uma heresia sem tamanho quando alguém diz que o Cristo divino não é o mesmo do Verbo encarnado. Percebe que é negar uma das porções mais belas da Escritura Sagrada, como esta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos. Então, é possível ver o Pai. Onde? Em Cristo. Em Cristo. Ele é a revelação final e perfeita de Deus. Ele se mostra, Deus se faz conhecido através de Cristo. Mas o texto continua no verso de número 15, ele diz: ele é também o primogênito sobre toda a criação. Não significa que ele foi o primeiro a ser criado.
como talvez você já deve ter recebido, quem sabe, uma visita aos sábados pela manhã, daquelas pessoas que andam com umas pastinhas, né, pretas, e batem na sua porta e vão dizer que Jesus, ele é um ser criado, o primeiro a ser criado, é o que dizem os testemunhos de Jeová. E às vezes eles usam esse texto, mas ele é não o que eles dizem, mas ele é o Senhor sobre a criação. E na época de Paulo, o primogênito era aquele que tinha o direito a tudo. Ele herdava todas as coisas e dominava sobre tudo. E é nesse sentido que Jesus é o primogênito da criação. Paulo explica a divindade de Cristo, o seu senhorio sobre todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele, verso 16, foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. E é importante reparar que no verso 16, ao falar da criação, o apóstolo Paulo diz: as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. E aqui ele está se referindo a uma correlação de autoridade angelical. Aqui Paulo quer ensinar que estes foram criados por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Então todas as coisas foram criadas para Cristo. Esse fato leva à consciência de que nós não devemos adorar nada além do nosso Deus. Nós não devemos adorar e depositar a nossa adoração em anjos ou em outras coisas, como até alguns falsos mestres aqui estavam indicando. E não precisamos temê-los ou se preocupar com eles, pois se o cristão está em comunhão com aquele que é o Senhor de todas as coisas, não há razão para ter receio destas outras questões. E o apóstolo não nega a existência, por exemplo, desses seres, especialmente dos seres perversos, malignos e caídos. Deus não os criou assim. Deus os criou de maneira perfeita. Mas eles decaíram do seu estado original em que foram criados. E Jesus, como primogênito de toda a criação, e aquele por meio de quem e para quem tudo foi criado, é superior, está acima de todas estas coisas. Então fica evidente que a heresia que era ensinada nos dias do apóstolo Paulo na igreja de Colossos, lá nos dias de Epáfras, que ensinavam, por exemplo, a mediação de anjos, e o culto a eles depreciava a pessoa de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, Jesus é o primogênito de toda a criação. Paulo mostra a grandeza e quem é Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que ele mostra é que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mas ele mostra também que ele é antes de todas as coisas. Verso de número 17. Ele é antes de todas as coisas. E aqui o apóstolo Paulo deixa clara a distinção entre Jesus Cristo e as coisas criadas. Estas vieram a existir num determinado momento, no tempo e no espaço. O Senhor existe desde sempre. Cristo existe desde sempre. E o objetivo de Paulo, portanto, é não somente realçar essa transcendência de Jesus sobre toda a criação, mas também enfatizar a sua divindade. E nós encontramos esse mesmo conceito no primeiro capítulo do Evangelho de João, que nós lemos. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito existiria. Então, esta é a ideia que o apóstolo Paulo reforça, que ele é antes de todas as coisas. E aí, na sequência do texto, ele continua a dizer que nele tudo subsiste. Jesus não somente criou todas as coisas, mas as sustenta. Tudo subsiste em Cristo. Ele está presente na sua criação. E o fato de ele ter ressuscitado com um corpo físico não significa que ele esteja limitado a um único lugar, pois o seu corpo é glorioso e diferente do nosso.
Isso, portanto, não afeta a sua onipresença. Cristo está presente em todo lugar, tudo subsiste nele, tudo aponta para ele e depende dele. E o apóstolo Paulo, além de mostrar que Cristo é aquele onde todas as coisas, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele mostra que ele é o cabeça do corpo da igreja. Verso de número 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele não é somente o primogênito da criação. Ele não só nele existe, ele não só existe antes de todas as coisas, mas ele também é o cabeça da igreja, do povo de Deus. Ele é seu líder, ele é meu líder, ele é aquele que nos dá a direção, ele é aquele que nos move, ele é o nosso Senhor. E essa ideia, essa metáfora de cabeça visa transmitir não somente a ideia de preeminência, de comando, mas também de provisão, de sustento. Ele é o sustentador de todas as coisas. E é de Cristo que vem a força e o poder necessário para que o seu corpo, a igreja de Cristo, neste mundo, marcado pelas trevas, marcado pelo pecado, um mundo que vive em trevas, que debaixo do seu poder, da sua graça, que possamos avançar proclamando o seu reino. Então, a metáfora também se destaca a união que existe entre o Cristo exaltado, o Senhor de todas as coisas, e o seu povo, a igreja. E nós vemos isso claramente, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, quando ele diz que em Cristo, nós somos isso, em Cristo, nós somos assim, em Cristo, sempre nele, nessa união mística que temos em Cristo. Então, essa relação vital tem sido chamada pelos teólogos de união mística, pelo seu caráter espiritual. Ele é o cabeça da igreja. Mas ele também, diz o texto, que é o princípio, o primogênito entre os mortos para, em todas as coisas, ter a primazia. Ele é o princípio de todas as coisas. O princípio aqui não se refere necessariamente ao princípio, ao começo do mundo, como é, à primeira vista, alguns podem tentar inferir. O contexto sugere que Paulo tem em mente o começo da ressurreição final dos mortos, que ele menciona logo em seguida. A palavra princípio aqui no original também pode significar origem, mas nesse caso indicaria Jesus como a origem da nova criação, da nova raça que Deus cria mediante a ressurreição inicial de Cristo, seguida da ressurreição dos crentes, quando o Senhor regressar em glória. O sentido aqui, meus amados, é que Jesus Cristo tem prioridade, preeminência, em tempo e poder sobre todas as coisas criadas, especialmente a nova criação. E aí ele continua dizendo, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, a primazia. Paulo chama Jesus de o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ter ressuscitado. Não significa que não houve ressurreição antes de Cristo. Você pode pensar assim, mas Jesus mesmo não ressuscitou a filha de Jairo? Lázaro não foi ressuscitado? O Antigo Testamento relata também ressurreições que ocorreram por intermédio dos profetas. Deus usou, por exemplo, Eliseu para ressuscitar o filho de uma viúva. Todavia, todas as pessoas que ressuscitaram antes de Jesus morreram outra vez. A ressurreição de Cristo é diferente, pois ele volta da morte com um corpo glorioso, imortal e incorruptível. E se, pela graça de Deus, em nossos dias, houver o milagre da ressurreição de alguém, ele será diferente da de Jesus. Pois esse indivíduo, por mais que ressuscite, ele morrerá novamente. A ressurreição de Cristo é a primeira. E até agora, a única ressurreição desse tipo. Uma ressurreição com um corpo imortal, indestrutível, eterno, glorioso e espiritual. Um corpo do qual os salvos viverão nos novos céus e na nova terra. E lá onde nós não teremos mais a possibilidade de pecarmos. Nesse sentido, Cristo é o nosso irmão mais velho, aquele que veio primeiro, o primogênito da nova raça que ele inaugurou com a sua própria ressurreição.
Assim, ele já ressuscitou. Ele é o primeiro, o que significa que outros virão. Ainda há uma ressurreição aguardando os cristãos, que será por ocasião da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E quando ele vier, só então esse tipo de ressurreição vai acontecer. Os mortos ressuscitarão com seus corpos semelhante a Cristo. Diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão primeiro e não poderão mais morrer. E assim, com os corpos incorruptíveis, perfeitos, os santos viverão com o Senhor nos novos céus e a nova terra, onde haverá justiça por toda a eternidade. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando e apontando para nós. E aí nós vemos que no verso 19 e verso 20, diz que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude em Cristo. No verso 19, Paulo explica por que Cristo passou por toda essa realidade descrita nos versos 17 e 18. Foi a vontade de Deus, foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude. O que Paulo diz nessa passagem é que a plenitude está em Cristo, só nele. Aprove a Deus que a plenitude do conhecimento, da verdade, do amor, da luz, da graça, da santidade habitasse em Cristo. Ou seja, somente na pessoa do Filho o indivíduo está aperfeiçoado e completo, sem precisar de mais nada e ninguém. Com Cristo, não há necessidade de ensinamentos apócrifos, da mediação dos poderes espirituais. Não é preciso qualquer outra coisa, exceto Jesus, só Ele. Não somente foi da vontade de Deus que no Filho habitasse toda a plenitude, mas também foi da sua vontade. Também foi da sua vontade que nele fosse ele esta plenitude. Ele aqui habitasse nele toda a plenitude. Tudo aquilo que era necessário. Não somente foi da vontade de Deus que no Filho habitasse toda a plenitude, mas também a sua vontade por meio dele, para que todas as coisas nele fossem reconciliadas com Jesus. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Embora Paulo não mencione aqui a queda, aquela desobediência inicial de Adão e Eva, que acarretou a condenação, a corrupção a toda a raça humana, nós vemos isso aqui implícito. Ele mencionou a criação ao dizer que tudo foi criado por Cristo, por meio dele e para ele. Logo em seguida, ele diz que Deus reconciliou essa criação por meio do sangue de Cristo. Deus criou, mas posteriormente ele teve que dar continuidade à sua obra. Algo aconteceu entre a criação e a reconciliação, a queda. E a entrada do pecado no mundo e a chegada do domínio das trevas. E aí então o que ele faz? Ele nos reconcilia. Então, a perdição da raça humana, o afastamento de Deus, a separação do homem, a rebelião do homem contra o Criador e a submissão aos poderes das trevas, tornaram necessário que o Senhor Jesus se reconciliasse com a sua criação. Fizesse reconciliação. E como ele fez isso? Por meio daquele que carrega em si a imagem de Deus. O primogênito dentre os mortos, o Senhor de toda a criação, o princípio, o fim, cujo sangue foi derramado na cruz. E ele é poderoso, potente para reconciliar com Deus todas as coisas. Tendo isso em mente, meus amados, aquilo que o apóstolo Paulo relata de quem é Jesus, e ele diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele tudo foi criado, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Entendendo isso, quais são as implicações para a nossa vida? O que isso quer dizer para mim e para você? Como é que isso impacta agora o que você faz?
as suas lutas, as suas incertezas, as suas desconfianças, as suas angústias, as suas ansiedades, os problemas que você enfrenta. Como isso impacta? Nós temos que olhar para esse texto, queridos. E uma vez compreendendo que Jesus é o Senhor de todas as coisas, nós temos algumas implicações diretas disso para a nossa vida. Todo e qualquer interesse por uma espiritualidade direcionada a adorar seres criados, ou qualquer coisa dessa criação, mediadores inventados pela mente humana, desaparece, cai por terra. Essa é uma coisa que nós temos que compreender. Então, você não precisa de outras coisas. Você não precisa adorar você mesmo. Você não precisa buscar a confiança, a segurança em situações dessa terra, deste mundo, porque nós temos que direcionar a nossa vida a Cristo. Essa é a primeira coisa que vemos. E por quê? Nós vemos Paulo retratando um Cristo que sustenta em sua poderosa mão e nos cerca com seu amoroso coração, e ele tem o domínio da criação. Ele tem o domínio de todas as coisas, o domínio da redenção. Ele é o primogênito de toda a criação e também o primogênito dos mortos. É aquele que morreu na cruz e que conhece todas as coisas. Eu não sei se você para refletir às vezes sobre a beleza da criação. Talvez aqui nós não tenhamos muitas oportunidades de olhar para o céu e ver um céu estrelado. Mas dá para você imaginar que cada estrela do universo é conhecida por esse Cristo? Que cada situação deste mundo tenebroso que nós vivemos é conhecida por esse Cristo? Mas Ele não apenas conhece, Ele nos direciona, Ele nos guia, Ele nos leva para o seu propósito. Ele controla de tal maneira para que tudo isso sirva para os seus interesses, para o interesse do seu povo, para a sua vontade. As chamadas leis da natureza não possuem existência independente. São expressões da vontade de Deus. E porque Ele se agrada da ordem e não da confusão, é possível falarmos destas leis. Aquele que em resposta às orações concede a nós paz, graça, certeza da salvação, segurança, é também capaz de responder uma oração de um irmão fazendeiro que pede chuva. Porque Deus controla todas as coisas. O que significa isso para a minha vida, queridos? Sendo que Jesus Cristo governa os céus, a terra, para o benefício do seu reino e para a sua glória, para a glória do seu nome, tendo sempre vitória sobre as trevas, sobre o mal. Então, amado, não é como está na moda agora, a inteligência artificial. Não são guerras, não são ameaças políticas. E quando nós olhamos para essas realidades, você fica, meu Deus, o que vai ser? O que vai acontecer? Como é que eu vou viver? Como é que vão ser as coisas? Não são crises financeiras, não é recessão, não é desequilíbrio econômico, não é um acidente fatal. Não é o declínio gradual do vigor mental, moral, nenhuma enfermidade fatal ou qualquer outra situação que irá nos separar do amor de Deus. Porque Cristo Jesus, a imagem do Deus invisível, o Redentor, o sustentador de todas as coisas, aquele que nos diz como ir ao céu e na realidade nos levará para lá, sabe também como tudo caminha. Pois Ele, em quem todas as coisas foram criadas e se convergem para Ele, nele, por meio dele e para Ele, Ele faz exercer a sua missão e irá ao lugar por Ele predestinado. Quantas vezes você passou por uma situação na sua vida que você falava assim, eu não estou entendendo por que o Senhor está permitindo isso comigo? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? E lá na frente você fala assim, se o Senhor não tivesse deixado eu passar por aquilo. Como o Senhor tem forjado a sua imagem na minha vida.
Como o Senhor tem trabalhado no meu coração para que eu seja mais parecido com Ele. Queridos, aqui vemos nesse texto a sua suficiência total para a salvação. E essa salvação engloba não apenas o ser salvo da ira de Deus, livre da sentença condenatória e do castigo eterno, mas também ser espiritualmente regenerado, fortalecido, a fim de que possa deixar de lado a velha natureza, a velha vida dominada pelo império das trevas, com seus muitos vícios, e vestir-se da nova natureza com muitas virtudes. Criados em Cristo Jesus. É o Cristo todo suficiente, Ele somente, Ele que traz o seu povo à glória. E aqui nós vemos que a ação redentora do Cristo abrange todo o universo. Nele, Deus teve prazer em reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Portanto, meu amado, este é o Cristo que cremos. Este é o Jesus que cremos. Este é o amado da nossa alma. Não é apenas um senso, uma percepção de espiritualidade, como alguns dizem por aí. Não, queridos. Aqui está o Senhor, o Criador, o Provedor, o Sustentador de todas as coisas. O Redentor, o Eu Sou, o Deus conosco. Este é Jesus. Ele é a nossa verdadeira alegria. Ele é a nossa vida. E quando nós compreendemos essa realidade, queridos, o impacto de como nós encaramos o mundo, como nós enxergamos as coisas é muito diferente. A maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato o meu esposo, como você, irmã, trata o seu esposo, a maneira como nós tratamos os nossos filhos, a maneira como nós educamos eles, a maneira como eu enxergo a realidade, o meu trabalho, as lutas do dia a dia, as dificuldades que se levantam. Queridos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Ele está direcionando, guiando, trabalhando para que eu e você sejamos mais e mais parecidos com este Cristo perfeito, pleno, que nos sustenta nas suas mãos, que nos fortalece, que nos dá graça. A questão, querido, para mim e para você é: você de fato conhece esse Jesus? Você de fato vive um relacionamento com esse Jesus? Ou no seu dia a dia, o que direciona você é o seu próprio coração, são os seus próprios desejos e intenções, e você vive por aquilo que você acha que é mais correto? Será que você tem a visão correta de quem é Jesus? A visão correta daquilo que Jesus fez de fato? Isso tem implicação direta na sua vida, querido, na sua casa, no relacionamento com a sua esposa. Coisa simples, meu amado. Você tem orado com a sua esposa? Você é homem. Você tem orado com a sua esposa? Você tem orado com seus filhos? Você tem lido a Bíblia com eles? Porque se não tem feito isso, meu irmão, que impacto Jesus tem na sua vida? E aí depois nós vemos os nossos filhos crescerem, se distanciarem do Senhor, e nós falamos: o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que você não ensinou eles no caminho do Senhor. É isso que aconteceu. Porque eu digo que creio em Jesus, mas na hora de viver esse Cristo, de fazer o meu culto doméstico semanal, eu não faço. Na hora de ler a Bíblia individualmente, eu não faço. Tempos atrás, conversando com um casal, conversava com os amados, e aí conversando com eles e trabalhando algumas questões, eu perguntei assim, e a gente tentando ali, no aconselhamento, identificar isso ou aquilo, para ver o que estava acontecendo. Eu cheguei a uma certa altura, eu falei assim: espera um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Individualmente, vocês estão lendo a Bíblia? Não. Juntos, vocês estão lendo a Bíblia? Não. Falei: então vamos parar a nossa conversa aqui. Tem uma tarefa para vocês. Daqui para a semana que vem, todo dia vocês vão ler a Bíblia. Vocês vão fazer culto doméstico, aí a gente volta aqui e vamos conversar. Gente, na semana seguinte era outro casal.
Parecia assim que o Espírito Santo desceu, tomou conta deles. Mas por quê? Porque quando você vai para a Escritura, você começa a olhar para você mesmo, você começa a ver o seu pecado, e aí não fica mais, porque você fez isso. Não, mas eu só fiz isso porque você fez isso. E aí começa essa briga, essa discussão, por quê? Porque não tem sensibilidade para entender quem é diante de Deus. Então, meu amado, se você não entende quem é Cristo Jesus na sua vida, isso não terá impacto nenhum. E você pode estar aqui domingo após domingo, vivendo uma vida pífia, uma vida superficial, uma vida mentirosa, sem ter impacto nenhum na sua vida. Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, a imagem do Deus invisível. Portanto, meu amado, olhe para Cristo e veja, de fato, a implicação que Ele tem na sua realidade, na educação dos seus filhos, na maneira como você se porta no seu trabalho, na maneira como você agora é referência, instrumento do Redentor aonde Ele te coloca. Para que Ele possa, de fato, usá-lo com poder, com graça, com misericórdia. Esse é Jesus, que transforma a nossa vida e que nos leva a uma compreensão muito mais profunda do que o imaginário comum. Portanto, meu amado, conheça Cristo. Mas não só isso. Aplique esse conhecimento pela graça de Deus, pela ação do Santo Espírito, na sua vida, na vida da sua família e onde Ele te colocar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça em nome de Jesus, para que possamos assim viver juntos, como igreja, como comunidade da fé, para que as pessoas possam ver quem é esse Jesus, o Cristo verdadeiro, e proclame, pregue, fale de Jesus, meu amado, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Nele nós vemos a Deus, nele nós temos relacionamento com o Senhor. Que o Senhor nos dê graça e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.